Bom, Sérgio, você pode falar um pouco para a gente da sua chegada até o audiovisual? Como é que você se aproximou dessa área? Onde, se você se formou, estudou audiovisual? E como é que você chegou até o Acre? Contar um pouco dessa história? Então, me formei em cinema pela Universidade de Estado do Rio de Janeiro, né? E assim que eu me formei, eu me mudei para o Acre. Eu vim para o Acre também pelo cinema, vim para o festival Cine Amazônia, que acontece em Rondônia, era a primeira edição, o festival estava nascendo, né? Vim junto com a atriz Lucélia Santos, e depois viria para o Acre, depois de muitos anos que ela não vinha ao Acre, para exibir o filme dela, Timor-Leste, né? E precisava de alguém para vir filmando, né? E acompanhei a Lucélia quando eu cheguei no Acre, realmente, um momento muito interessante, político, que o Acre estava vivendo, né? Com muita atuação de ONGs, e comecei a trabalhar. Fui ficando uma semana, depois um mês, e nisso aí já estou mais de 15 anos aqui no Acre, e desde que eu cheguei aqui, assim, eu só trabalhei com audiovisual. Colegas de faculdade do Rio falaram, mas você tá doido, acabou de se formar de cinema, né, e estava trabalhando no Rio, estava começando ali uma carreira na área de direção de arte, fazendo muitas assistências para longas e tal, e vim para o Acre, e realmente eu acho que foi a decisão mais acertada que eu tive, assim. E me conta uma coisa, assim, antes de ir viver no Acre, antes de ir até o Acre, que visão que você tinha da Amazônia, assim, o que você conhecia da Amazônia? Olha, o que eu acho que me atraiu muito aqui para a Amazônia é que no Rio eu tomava o Santo Daime, né, o chá de ayahuasca, não imaginava nunca, assim, não tinha plano nenhum de vir morar para a Amazônia, apesar de ter muito interesse na cultura amazônica, principalmente por conta da espiritualidade que eu vivenciava no Rio, por meio de uma planta, de uma bebida completamente amazônica, né, que volta da cultura amazônica. E a minha visão, assim, em relação à Amazônia era muito, como eu acho que é da maioria dos paulistas e cariocas e tudo, era muito a partir do ponto de vista do exótico, né, de uma realidade ali meio fantasiosa em relação à Amazônia. As Amazônias, né, a gente tinha uma ideia de que a Amazônia é tudo uma coisa só. E conhecendo, tive a oportunidade de conhecer diversos estados amazônicos, viajando, filmando, e a gente percebe que a Amazônia ela é muito diversa. Diversa em todos os sentidos, em paisagem, em culturas, né? Enfim, são muitas Amazônias, né? Então, realmente, quando eu cheguei no Acre, assim, senti a força desse estado, muita coisa acontecendo aqui quando eu cheguei, estava numa pujança, né, muito diferente do cenário que a gente vive hoje, infelizmente, né? Acho que não só aqui no Acre, mas em todo o Brasil. E realmente, quando eu cheguei aqui, assim, eu vi que tinha muito o que fazer, né? Um estado com muitas potencialidades, com suas histórias pouco contadas, como eu acho que as histórias da Amazônia são pouquíssimo contadas, a gente não conhece as histórias, em todos os tipos de histórias, das nossas mitologias, dos povos tradicionais, as histórias de lutas, as histórias, eu acho que ainda são muito desconhecidas do Brasil. E quando você chegou no Acre, 15 anos atrás, mais ou menos, você chegou num momento em que havia uma política pública de regionalização, né, do investimento na produção audiovisual, que é principalmente pelo Doc TV e outros programas também, né, como Revelando os Brasis. Me conta um pouco, assim, nesse momento que você chegou, você teve a chance de viver um pouco esse movimento aí no Acre? Exatamente. Eu acho que começou ali com o Gil, com o Juca, né, dentro do Ministério da Cultura, essa visão do Brasil inteiro está produzindo, que você tem aí várias iniciativas interessantíssimas e importantes, né, de uma descentralização da produção, descentralização de recursos, projetos como os pontos de cultura, né, os pontos e campanhas de cultura, Revelando os Brasis, né, Doc TV, que eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 Docs TVs no Acre. O Estado do Acre nunca tinha recebido um aporte de recursos para o audiovisual, como foi o do Doc TV, que a gente sabe que não é assim tanto, mas era muito significativo que um estado que trabalhava cinema, porque o cinema no Acre já existia com muita força, né? Mas sem recursos, um cinema improvisado, um cinema muito orgânico, né? E é a primeira vez com os Docs TVs que tem um edital específico para cinema, em parceria com as TVs públicas, que também era um grande ganho, né? Acontecendo no estado do Acre.
tive a oportunidade de trabalhar na produção de um, né, e como roteirista e produtor do outro, né, que foi o Mergulho do Silvio Margarido, cineasta criano. É um documentário que fala da relação do povo de Rio Branco com o Rio Acre, que corta a nossa cidade. E também o filme do Rodrigo Neves, que é um filme muito incrível, assim, de uma história que eu acho também fantástica, que é a passagem do Euclides da Cunha pelo estado do Acre. Legal. E me conta um pouco do Pachamama, o festival de cinema que você também é um dos organizadores, né? Me conta, assim, quando ele começou, se ele ainda está na ativa e como é que vocês conceberam as várias sessões do festival, assim? O Festival Pachamama ele nasce em 2010, durante a conclusão da carretera interoceânica, a única saída do Brasil para o Oceano Pacífico. Então, era um momento que aqui no Acre se discutia muitas possibilidades de integração, né? Tinha várias iniciativas acontecendo, como o MAP, que era o encontro de Madre de Dios, Acre Pando, que é a Bolívia, discutindo aí os impactos também dessa estrada, em questões ambientais, os garimpos, né? E tudo mais. Então, o Pachamama ele nasce, né, dentro dessa grande discussão que se tinha de uma possibilidade de integração latino-americana. E foram-se 10 anos, né, 10 anos que a gente produz o festival. O festival ele foi se desenvolvendo também conceitualmente. Ele nasceu como uma mostra trifronteira, Brasil, Peru e Bolívia. No ano seguinte, a gente já abriu para toda a América Latina, né? O nosso curador veio de La Paz, mora no Acre hoje, o Marcelo Cordeiro. A nossa curadoria ela tem esse olhar trinacional. É um curador do Brasil, um curador da Bolívia, um curador do Peru. Então, é focado em filmes latinos. A gente tem muito pouco espaço ainda para o cinema latino no Brasil. Nossa língua acaba sendo uma fronteira, né? Enquanto os filmes latinos circulam muito entre os países aqui latinos, a gente tem muito pouco, a gente conhece muito pouco dessa cinematografia tão incrível que é a cinematografia latino-americana. Então, Pachamama também ele vem para ser uma vitrine desse cinema, do cinema produzido no Norte, na Amazônia. É uma das mostras que eu acho que é muito importante que a gente tem dentro do festival. É a Mostra Índio, que é dos filmes indígenas, né, filmes feitos por realizadores indígenas. Vale lembrar que aqui no Acre, por exemplo, o Vídeo nas Aldeias, de Ivan Sancarelli, assim, teve um papel fundamental na formação de cineastas indígenas, com um repertório cinematográfico muito interessante. Eu acho que são os melhores cineastas que a gente tem aqui hoje, com uma filmografia aí muito interessante, são cineastas indígenas. A gente tem aqui nomes como o Zezinho Caxinauá, Bebita Xaninca, com filmes premiados no Brasil e no mundo, né? Tem também muito pouco se fala desses filmes. Então, o festival ele pretendia ser essa vitrine para toda essa cinematografia produzida na Amazônia e também na América Latina. Há 8 anos, o festival também tem uma mostra todo mês de julho em Cusco, no Peru, né? A gente está muito próximo aqui de Cusco, buscando mesmo essa integração. Legal. E aí me conta então, você hoje tem uma produtora, né, é sócio de uma produtora, e aí eu acho que a gente já está passando por um outro momento, porque a gente falou do Doc TV, do Ministério da Cultura induzindo ações ali no começo dos anos 2000, mais ou menos, e aí agora talvez a gente possa dar esse salto e falar do Fundo Setorial do Audiovisual e desse momento mais recente, né, que acredito que é o momento onde você vai estabelecer a sua produtora e trabalhos mais recentes, né? Aí tem os editais das TVs públicas, acho que a experiência que a gente tem em Manaus é um pouco semelhante à de vocês, né? Que são editais que ajudam a trazer dinheiro para a cadeia produtiva local e a gente estruturar essa cadeia produtiva, né? Como você já mencionou, remunerar as pessoas adequadamente, ter um dinheiro que circula aqui que antes não existia, né? Coisas desse tipo. Então, fala um pouco desse momento de 2014, 2015 para cá, mais ou menos. Como é que vocês têm levado a cena aí no Acre? Exatamente. Eu acho que a gente vê assim como foi importante essas políticas públicas, né, de descentralização da produção, de fomento à economia criativa também. Assim, elas foram essenciais aqui para nossa região. Acho que a Amazônia nunca produziu tanto, né? Um olhar muito amazônico, muito próprio também aí dentro desse momento tão rico, assim, a gente tem obras aí incríveis que foram produzidas aqui. A Saci Filmes, ela nasce nesse momento, né? A gente vem ali desde o Doc TV, nas experimentações, os vários prêmios de curta-metragem que a Secretaria do Audiovisual
também lançava. E eu acho que esse momento do Fundo Setorial Audiovisual também com um olhar para a região norte, um olhar de centralização, uma sensibilidade, uma busca de ter uma produção em todo o Brasil produzindo cinema, né? Descentralizando ali a indústria do cinema, praticamente toda Rio e São Paulo, a gente sente essa pulsação do cinema e das potencialidades do cinema feito na Amazônia. E a Saci, a gente aprova diversos editais de TVs públicas, também fiz um longa doc, filmei ano passado o primeiro filme de ficção, que foi um grande desafio, que está agora em fase de montagem, né? E dentro das séries, assim, eu destaco o Mokunchai, que foi um filme sobre 13 povos indígenas do Acre, que tem um ponto de vista contemporâneo, dos desafios contemporâneos desses povos, dessa inter-relação desses povos do Acre, que são referências aí para o movimento indígena de todo o Brasil. Eu acho que o Mokunchai acabou captando um momento, assim, um momento muito rico e importante dos povos indígenas. Um cinema também, uma série que foi desenvolvida muito com os indígenas em serem retratados, né? Tem que ter aquele menos olhar do exótico de fora, mas todo o tema foi discutido, incorporamos os indígenas na série, convidamos o Vincent para dirigir um episódio, tivemos outros cineastas indígenas dirigindo alguns episódios da série, então foi uma criação muito participativa, também com sertanistas e antropólogos que atuam trabalhando aqui muito forte no Acre com a população indígena. Um outro trabalho que a gente desenvolveu aí, dentro desse momento do FSA, de fortalecimento do FSA, foi a série O Olhar que Vem de Dentro, que são religiões do Brasil a partir do ponto de vista de crianças. Então foi uma série que agora que circulou bastante também nas TVs públicas, tive um feedback assim, muito, muito bonito da série, né? Nesse momento também de tanta polarização, intolerância. A série, eu acho que ela dialoga aí dentro da seara do respeito, do pluralismo religioso e cultural do Brasil. Legal. Você tem uma série também sobre uma liderança indígena, uma anciã, né? Uma senhora que tem uma história também muito particular, que ela é a primeira mulher a liderar uma comunidade tradicionalmente patriarcal, né? Você contar um pouquinho dessa Bimi? O Bimi é um telefilme, na verdade, que também vindo de um edital do FSA, pela Ancine, né? E é um filme que tem muito carinho, porque é um projeto de um cineasta indígena muito jovem, que fez uma oficina do vídeo nas aldeias, né? Sobrinho do Zezinho, que produz muitos filmes, né? E um dia ele bateu na produtora, Chay, me ajuda aqui, a gente tem uma ideia de um filme que é sobre a minha avó, que é a Bimi, a avó dele. Então a gente se mudou da aldeia aqui para a produtora. A gente ficou quase um mês escrevendo esse projeto, o projeto foi aprovado, e no momento que a gente foi filmar também, ele participou de toda a pré-produção aqui, a gente convidou para uma preocupação que eu tinha também, era levar uma equipe técnica para filmar com ele, que roubasse o filme dele, né? Era muito importante que tivesse esse olhar de sacar desse jovem indígena. A gente primou muito por isso no processo do Bimi. Então a gente convidou cineastas, né, o Ernesto Carvalho e o Thiago Pelado para vir, que são cineastas que já trabalham há muito tempo com vídeo nas aldeias, que se somou à equipe com muita sensibilidade, né? E Bimi é um filme assim, que está tendo uma trajetória muito bonita. Ele nasceu no Festival de Tiradentes, né, foi no Fórum Doc de BH, o Tiradentes foi o segundo festival. Ganhou o prêmio de melhor filme no Fórum Doc, depois mostra filme livre, né, e circulou por diversos festivais, assim. É um filme com uma metalinguagem, eu acho que mais que sobre a avó dele, que é uma história incrível, de uma liderança feminina, que rompe aí com paradigmas, né, de mulher não pode ser cacique, esse tipo de coisa toda. Mas é um filme que trata muito da vontade desse cineasta jovem de fazer um filme sobre a avó dele. Então é um filme que também fala sobre o fazer cinema. Legal. E aí fala então um pouco do seu longa, que é o Empate, né? Que conta também uma história aí do Acre. Conta um pouquinho qual é a história do Empate. O Empate é um filme que ele estava sendo gestionado há mais de 10 anos. Quando eu cheguei no Acre, a filha do Chico Mendes me procurou, Helenira. Ela queria fazer um filme sobre o pai dela a partir de um ponto de vista mais humano, né?
E a gente demorou muito para conseguir captar esse filme, a ideia vinha, e eu acho que ele veio no momento muito certo, assim. E o que a gente pensou, falou, acho que a melhor coisa para homenagear o Chico Mendes, essa figura tão incrível, né, e importante para a Amazônia e para o mundo, é por meio de seus companheiros, muito inspirado também ali no Eduardo Coutinho em Peões, né? Vamos conversar com esses companheiros do Chico, e coincidiu do projeto ser aprovado no tempo, no momento do pré-golpe, né, do impeachment da Dilma, e também no momento ali que estava assim, voltando os conflitos agrários no Acre, conflitos que parecia que tinham solucionado, que tinham se resolvido, né? Então a gente começou a filmar no momento que os seringueiros voltavam a estar naquela sombra da ameaça, das ameaças de expulsão, né? É um prenúncio de tudo que estaria por vir no Brasil. Então o filme, a gente filmou ele 30 anos depois, foi exatamente no ano que completava os 30 anos da morte do Chico. A gente volta para esses companheiros que foram tão importantes naquele momento, dos grandes embates, né? Que era um método de luta que eles tinham, de convencer o Jagunço que estava derrubando, que ele também era um deles e que não podia derrubar, e era um processo muito bonito de luta. E o empate ele é filmado nesse momento, assim, no ano posterior, ele fica pronto no ano posterior, anterior à eleição do Jair Bolsonaro. Então ele traz um pouco esse pré-anúncio do Brasil, dessa Amazônia, de todas as ameaças que a gente vive no dia de hoje. Então se tornou um filme político também. Legal. Dos movimentos sociais do Brasil. E você está finalizando um longa de ficção, né? Conta um pouco, acho que é seu projeto mais recente. Exatamente, A Noite Sanguínea foi uma grande aventura de filmar, né? Uma primeira ficção que eu estava dirigindo também. A gente se deparou com todos os desafios de produzir na Amazônia, desde o custo amazônico, né, da necessidade de trazer muitos equipamentos de fora. Eu acho que a gente precisa, enquanto cineastas amazônicos também, discutir mais, sabe? Dar mais contato, discutir mais a nossa maneira de produzir, a nossa maneira de filmar, a nossa indústria, né, o que a gente sabe fazer. Eu percebo, assim, já tem vários casos, às vezes, cineastas que têm recursos para fazer, traz uma equipe de fora, porque a gente sabe que tem uma carência de mão de obra qualificada aqui na nossa área, né, e acaba tendo que cair numa caixinha de modelo de produção. Então, acho que a gente discutir qual é o modelo de produção que se encaixa na região norte, diante de todos os desafios que a gente tem, é importante, né? A gente entender, e acho que a gente consegue achar esse caminho com trocas de experiência, com conversas, com possibilidades, né? E graças a Deus eu contei com uma equipe muito sensível, né? Mesmo a equipe que veio de fora foi uma equipe muito sensível, que se adaptou às realidades. Era um filme baixo orçamento, foi o último edital do MINC de filmes longa BO, né, para estreantes, então foi o derradeiro edital. Mas quando a gente vem filmar na Amazônia, esse baixo orçamento fica mais baixo ainda, né? Então foi tudo muito, muito apertado, muito desafiador, com uma equipe assim também muito engajada, muito querendo que o filme desse certo, né? Acho que deu certo, é um filme bem interessante, que a gente trabalhou com não atores, com muitos jovens aqui de Rio Branco, né? Foi muito, muito legal também ter essa experiência com trabalho de ator com não atores, né? Aqui da cidade, com pouquíssimos atores de fora. Tem um menino de Manaus incrível, a Danilo, que se somou à equipe, genial, assim, a participação dele. O Chico Dias também, que foi um ator convidado, super generoso com essa geração que a gente tá, porque é um filme que trata muito a questão da juventude, né? E agora ele está em fase de montagem, já entrando aí para a finalização. Que ótimo, que ótimo. Pois é, legal, Sérgio, legal a conversa. A ideia mesmo dessas conversas é a gente fazer isso, trocar experiência, situações semelhantes. Espero que no conjunto de conversas aqui a gente tenha a demonstração de como muitas histórias para serem contadas ainda estão por serem descobertas ali, né, na Amazônia, nessas várias Amazônias diferentes, né? Então quero agradecer teu tempo aí para essa conversa. Depois espero que a gente possa continuar conversando em outras ocasiões.
E eu vou até citar uma frase aqui da Carla Francini, que ano passado aqui no Matapi, o evento de mercado aqui do Norte, que a Leão do Norte está produzindo aqui em Manaus, ela, na fala final, acho que foi 2 anos atrás, na primeira edição, ela falou uma frase... Estava aí, 2 anos atrás. Você estava aqui? Estava aí. Ah, ela falou, acho que no último dia, a novidade vem do Norte, né? Então, a novidade do cinema brasileiro está para descobrir, o cinema brasileiro está para descobrir as histórias do Norte, dos homens e das mulheres do Norte, né? Então é isso, Sérgio, valeu, e a gente vai se falar. Maravilha. Obrigado, Obrigado. viu? Valeu demais.